Olá, espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos estudar um pouquinho da África, a localização do continente, iremos falar sobre a população, economia da África, tá? Professora Eugênia, de Geografia, continente africano. Antes de irmos para o continente africano, sempre relembrando aqui nosso Brasil, as regiões norte, aqui em verde, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Aqui nossos continentes, América, subdividida em América do Norte, América Central, Caribe e América do Sul. Europa, Ásia, Oriente Médio, Oceania e África, que é o continente que nós iremos estudar hoje. Aqui nós temos outro mapa indicando aqui Canadá, Brasil, Estados Unidos, as Bahamas, Havaí, aqui é América, Europa, Ásia, em destaque a Rússia, Japão, China, Índia, África, em destaque aqui África do Sul, Egito, e os Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, glacial Ártico, glacial Antártico e aqui o continente gelado Antártica. Aqui podemos visualizar esse mapa da África, retratando aqui sua diversidade, animais, fauna, flora, cultura, religião. A África é o terceiro maior continente do mundo e um dos mais populosos. O continente africano, apesar de rico em biodiversidade e multicultural, sofre com a extrema pobreza. Aqui nós temos as regiões geográficas da África. África setentrional, aqui ao norte. África ocidental, amarelo. África central, aqui em verde. África meridional, aqui ao sul. E África oriental, que está aqui em vermelho. Aqui nesse mapa nós podemos ter aqui em destaque todas as bandeiras dos países africanos. A África, a divisão política, nós temos 54 países independentes e um território, a Saara Ocidental, sob o domínio de Marrocos. Regionalização, segundo a posição geográfica dos países, é bastante utilizada a regionalização da África, que considera a posição geográfica dos países do continente. Dessa maneira, a África é dividida em África setentrional, Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Saara Ocidental e Tunísia. África Ocidental, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. África Central, Camarões, Congo, Gabão, Guiné Oriental, República Democrática do Congo, Chade, São Tomé e Príncipe. Regionalização, segundo a posição geográfica dos países, nós temos a África Meridional, África do Sul, Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Malawi, Moçambique,
Namíbia, Suazilândia, Zâmbia, Zimbabue e Ilhas Maurício. África Oriental, nós temos Burundi, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Ilhas Camarões, Ilhas Seychelles, Quênia, Ruanda, Somália, Sudão do Sul, Tanzânia e Uganda. A África é um dos 6 continentes no mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O território estende-se por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área continental da Terra. No continente vivem mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo continente mais populoso entre os demais. A África é conhecido pela sua pluralidade étnica, cultural e por meio de uma história milenar é capaz de contar a história de toda a humanidade. A África, apesar da enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixos índices de desenvolvimento com diversos problemas sociais, como a miséria, baixa qualidade de vida, subnutrição e analfabetismo. Os países africanos dividem-se em 2 principais regiões. O norte da África, a África subsaariana, e nós vamos agora observar como que eles se distribuem. Aqui nós temos uma imagem da população africana subsaariana, Etiópia, que é uma das nações africanas. Aqui nós temos em destaque também uma imagem retratando a população subsaariana. Aqui no caso nós estamos em destaque aqui a África do Norte. Observem a população da África do Norte, destacando aqui a sua cultura, a sua religião. Também em destaque aqui a população da África do Norte. Sabemos que o continente africano apresenta grande biodiversidade, assim como uma extensa diversidade cultural, étnica, religiosa e política. Assim, para facilitar a análise e observação de algumas áreas, o continente ele foi dividido em 5 regiões: África Central, África Meridional, África Setentrional, África Ocidental e África. Além da divisão do continente da África, né, o continente africano, em África islâmica ao norte e subsaariana abaixo do deserto do Saara, é possível regionalizar o continente africano com base em relações históricas, culturais e econômicas. Então, nós temos aqui as macro-regiões da África. A África do Norte corresponde a Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e Saara Ocidental. A África do Norte ela é uma região próxima ao Mar Mediterrâneo, que no passado foi ocupada por várias civilizações, como a romana, a árabe e a otomana. Depois nós vamos falar um pouquinho da África do Oeste. A África aqui do Oeste correspondendo a esse rosa mais clarinho aqui, Sudão, Sudão do Sul, Chad, Níger, Nigéria, Camarões, Benin, Togo,
Gana, Mali, Costa do Marfim, Mauritânia, Senegal, Guiné-Bissau, Serra Leoa e Libéria. São esses países que estão aí em destaque, estão aí em rosinha. Nessa região, durante o período colonial, foram desenvolvidas colônias de exploração voltada predominantemente ao sistema de plantation. Além disso, foi nessa região que teve início o tráfico negreiro em direção, sobretudo, à América. Depois nós temos aqui a América Central, que está em laranja, República Democrática do Congo, Gabão, Congo, República Centro-Africana, região marcada pela presença da floresta equatorial e onde estão localizadas importantes jazidas de diamante, petróleo. Grande parte dos africanos trazido para o trabalho escravo no Brasil era proveniente desses países situado nessa região, sobretudo de Congo. Depois nós temos a África Austral, ao sul. Podemos ter aqui em destaque Angola, Namíbia, Botsuana, África do Sul, Lesoto, Suazilândia, Madagascar, Moçambique, Malawi, Tanzânia, Zâmbia, Zimbábue, Quênia, Uganda, Ruanda, Burundi. Ilhas aqui Maurício, Seychelles e Camarões aqui. A África Austral foi uma região do continente africano onde houve a implantação de colônias de povoamento, a única região onde houve a colônia de povoamento antes do colonialismo europeu do século XIX. Atualmente, essa região, além da África do Norte, possui os melhores desempenhos econômicos do continente. Nela estão localizados importantes jazidas de cobre, carvão, ferro, urânio, diamante e petróleo. Vamos agora para Chipre da África. Chipre da África, aqui em roxinho, Eritreia, Etiópia, Somália. Nós podemos destacar que é uma região localizada próximo ao Oriente Médio. Historicamente, essa região resistiu aqui à colonização islâmica, ok? Vamos lá. África é um país? Não, não. A África não é um país, e sim um continente, né? Essa pergunta, apesar de parecer óbvia, implica uma questão bastante comum entre a maioria das pessoas, referir-se ao território africano como homogêneo, e ele não é homogêneo, né? A África é uma das regiões mais diversas do mundo em termo cultural, religioso, étnico, político e geográfico. Na África existe sim um país chamado África do Sul. Esse é responsável por cerca de 1/5 da economia do continente, esse país, né, África do Sul. O território africano, ele tem cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, é o terceiro maior continente do planeta, menor apenas do que a Ásia e a América. Atualmente, a África é formada por 54 países
E o deserto do Saara divide a África em duas grandes regiões, a África Islâmica e a África Subsaariana. Embora cada uma dessas regiões apresente características históricas, culturais distintas, as duas apresentam baixo nível de desenvolvimento econômico e parte significativa de sua população vive em precárias condições de vida.